Oi, hoje já são 3 de dezembro de 2015, quinta-feira, e são 1h da manhã. Tô voltando para casa agora. Eu não estava trabalhando até agora. Dessa vez eu passei no cinema porque acho que porque todas as vezes que eu preciso dar um respiro, descansar minha mente um pouco, eu passo no cinema. Eu estava respondendo a mensagem de uma colega de trabalho agora, que eu considero uma amiga também, mas é incrível, né? As nossas vidas são tão loucas, tão corridas, tão sobrecarregadas que a nossa convivência se dá no trabalho. Apesar da gente já ter saído para comer algumas vezes, para tomar café algumas vezes, ela já tenha vindo à minha casa uma vez, a gente já tenha ido para shows algumas vezes, eu, ela, o marido, mas nesse ambiente do trabalho que a gente acaba realizando mais trocas, né? E eu tô falando disso por quê? Porque tava respondendo agora uma mensagem dela, liberando-a, né, da necessidade de fazer uma entrevista com um cineasta importante do cenário brasileiro, que está em Brasília até amanhã às 14 horas, mas ela estava fazendo cobertura no Senado hoje. Aquele problema todo da comissão de ética, e aí ao final foram surpreendidos com a história do impeachment sugerido, pedido, né, para a presidenta que nós elegemos, em cuja perfeição ninguém acredita. A questão não é essa, mas eu não estou acreditando que esse tipo de golpe está sendo delineado e não vou conseguir acreditar que ele seja bem sucedido. Bom, então é só o meu medo, né? Um medo imenso, assim. Como esse país, o que está acontecendo com o Brasil, né? O que está acontecendo? São tantas lutas e a gente retrocede tanto. Eu tô muito cansada, porque isso é no macro, que a minha colega acompanha e cobre e noticia e procura, né, publicizar, enfim. Amanhã, por exemplo, pela manhã ela vai participar do ato pela Palestina no Senado. E como esses golpes, essas manobras, essa sujeira, essa desonestidade se repete no micro, né? Eu hoje, pela manhã, estava no primeiro seminário nacional de formação artística e cultural, promovido pelo MINC, numa sala, numa mesa que tratava de gestão pública. Mas após a fala do secretário Vinícius Vu, da Secretaria de Articulação Institucional, eu não pude deixar de fazer um relato, até extrapolei no tempo, mas fazer um relato do quão difícil é a participação popular, a democratização de fato, a abertura para que a população tome lugar na construção de políticas públicas, em um diálogo, né, em um debate com esse poder público que é composto por pessoas que são colocadas lá teoricamente para fazerem o melhor pela população, mas que se recusam, né, a ouvir a população, a estar com a população, a atender a população, e que, ao ocuparem alguns cargos, em lugar disso, reproduzem, como disse o primeiro palestrante,
o senhor Pedro, não vou lembrar o sobrenome agora, reproduzem essa herança autoritária e elitista brasileira e tentam de todas as formas, buscam, objetivam unicamente concentrar para si e para os seus amigos os recursos, o acesso, as possibilidades, as oportunidades, as condições de produção, de trabalho, enfim, né? Os patrocínios, o dinheiro, os espaços, tudo. Eu fico assim muito impressionada com a hipocrisia, com a ganância, com o mau caratismo dessas pessoas que se julgam melhores que as outras, porque elas se julgam melhores, é uma coisa assim muito engraçada. E tenho mais asco ainda de todos aqueles que se vendem para elas e para os canalhas como elas. As produtorazinhas, as atrizinhas, os amiguinhos, as amiguinhas, as funcionariezinhas, as jornalistazinhas, os jornalistazinhos. Essa gente, né, medíocre, sem um pingo de caráter, sem um pingo de integridade, uma ética completamente manchada, suja, torta, mas que faz, né, o que é preciso para ter um espacinho no circo, né, nesse grande circo. Eu, como disse hoje pela manhã, inacreditavelmente me sinto, e olhe que eu sou plebe e eleita, né, como uma das representantes, a mais votada do Colegiado Setorial de Teatro no Distrito Federal. Não me candidatei para o Conselho Nacional de Políticas Culturais por uma questão ética, porque há a ressalva para que as pessoas que ocupam cargos comissionados não se candidatem. Isso eu conheço, a desorganização, a bagunça, o caos que é esse país. Se eu me candidatasse, provavelmente não seria pega. não por isso, né? Mas eu não acho certo, não acho correto, então não me candidatei. Mas a experiência aqui no Distrito Federal, em que não havia esse impedimento e que, da maneira como foi construído também, inclusive me candidatei sem nenhuma expectativa de ser votada, porque era unicamente para cobrir, né, o espaço para que existissem os 5 representantes, para que o Colegiado Setorial de Teatro fosse constituído. Então esse era o propósito. Nunca imaginei essa trabalheira toda, esse desgaste, esse desgosto. E o que eu vou levar dessa experiência é essa sensação de que certas estruturas, certos jogos de poder, certas manipulações persistem, né? Elas perduram das aristocráticas famílias da antiguidade aos dias de hoje. Para não ir nem tão longe e aproveitando a ficção assim para ilustrar, eu me sinto como em Game of Thrones, no meio de uma guerra de famílias de nome, supostamente nobres e etc, entre bastardos, pulhas, assassinos, monstros e por aí vai, né? Essas pessoas, por algum motivo, ocupam espaços e exercem um poder, uma dominação de um determinado território e jogam esse xadrez mortal que eu me recuso a jogar. Eu não concebo isso. Talvez essa seja a minha grande tolice, porque desde muito cedo eu me vejo na arena política
Eu comecei sendo representante de sala, representante de classe, lá com os meus 11 anos de idade, sei lá, por aí, porque ainda era primeiro grau. E eu era a melhor da sala, mas ao mesmo tempo eu era a que conversava melhor com os professores, com os alunos, fazia esse papel. E não sei explicar o porquê, era uma facilidade que era minha. E dessa experiência de representante de sala, que ia para as reuniões dos professores com os pais, falar dos alunos, para o Grêmio e na faculdade particular, para a fundação de um diretório acadêmico, e depois aqui na Universidade de Brasília para o centro acadêmico e quase para o Diretório Central dos Estudantes, que não disputei porque descobri o quão pesado era esse jogo político, e mesmo eu não querendo fazê-lo, pessoas que estavam muito próximas o faziam. Então o meu grupo, uma parte do meu grupo fazia, e eu teria que saber, aceitar, compactuar com aquilo. Eu preferi me retirar e vi colegas se corromperem, mergulhando fundo nesse mar de lamas, naquele mar de lama, mas depois sendo premiados, né, sendo assessores, conseguindo empregos no Congresso, todos muito novos. Eu não tinha essa ambição. E por isso eu nunca disputei esses espaços. E aí agora eu me pergunto, né, na minha fala pela manhã, gravada, e que foi para o MINC, para representantes do MEC, para pessoas do país todo que estavam presentes naquela sala, eu até apontei: sou funcionária pública comissionada, posso ser sumariamente exonerada como retaliação, mas há um momento em que a gente não é possível mais compactuar com tanta sujeira, E depois eu passei o dia inteiro naquele estado em que a gente fica meio em choque, meio em suspenso, meio num parênteses tenso, né? Tenso, assim, com as consequências que ainda podem vir. Mas até que agora à noite eu compreendi. Eu sou lenta. Eu compreendi. Meu colega, por exemplo, ficou apavorado, né, por mim. Falou: Sheila, não faça isso. Não se exponha dessa maneira. Você não pode passar pelo desemprego e tal. Que, aliás, experiência pela qual eu já passei. Mas eu entendi. Eu entendi que, apesar de ter muito a perder, de ter o meu sustento a perder, o meu sustento atual, eu não posso me calar, nem me vender, nem compactuar, nem fingir que eu não estou vendo. E eu penso que há destinos que são muito mais graves, muito mais cruéis, muito mais difíceis do que esse, e que eu resumo assim: na época da ditadura militar, em todas as tiranias, mesmo sabendo que podiam ser capturados, torturados e mortos, muitas pessoas continuaram lutando. Por que elas continuaram lutando? Porque elas morreram. Porque muitas morreram. O princípio é o mesmo.